como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Pois é, gente, como será o futuro do nosso país? Essa é uma grande pergunta. Essa aqui é uma música do João Alexandre, chama Brasil, e que realmente a música de forma profética profetiza o que a gente está vivendo hoje, né? Cara, o governo cada vez mais entrelaçado com corrupção, com crime. Você vê, né? O governo Lula não quer denunciar os bandidos, né, do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas, porque são terroristas, cara. Eles fazem corrupção, fazem terrorismo, cara. Eles tomam bairros, vilas, né, grupos de pessoas, meu, eles sitiam. São terroristas, velho. E o Lula protege. O Lula não quer que esses caras sejam acusados, né, não sejam criticados. Ele chama eles de meninos. Ele fala que os bandidos são vítimas dos usuários de drogas, cara. Olha que absurdo, olha que insanidade. E a mídia trata isso como deslize, como gafe. Que gafe, velho? Que gafe, meu? Esse cara, ele protege os bandidos. Você vê, né? O Xandão, por exemplo, condenou o pessoal do 8 de janeiro a 14 anos de prisão, né? A Débora acho que de 14 e o resto de 17 anos, né? A Débora é a moça do batom, né? Cara, se inscrever numa estátua de batom, cara, 14 anos de cadeia, pô, disparate, né? É um absurdo isso. Enquanto outras pessoas, né? Até quem só tava lá, né? Cara, você viu que até um mendigo, cara, que mora lá, foi preso, cara. Foi preso, cara, um mendigo. Dorme lá na rua. Apesar de todo o quebra-quebra que teve lá, veja, o pessoal do quebra-quebra tem que pagar mesmo. Mas a lei diz que tem que pagar com serviço comunitário, 6 meses. Meu irmão, se você defende que os caras sejam presos por 14, 15 anos, 17 aí, cara, você, pelo amor de Deus, cara, você precisa se internar, bicho. Precisa se internar, porque tá errado isso aí, né? Porque se você sair agora na rua, matar alguém, aí esfaquear, assim, com um monte de gente assistindo, você pega 8 anos. E se for bom comportamento lá, vixe, ainda sai como herói, cara. O Lula ainda te dá um prêmio. Você sai como herói daquilo lá, daquela prisão. Mas você não pega mais que, cara, você não pega mais que 8 anos neste país, cara. Agora não, pessoas que causaram aquilo, o quebra-quebra lá, que foi literalmente o quebra-quebra, 17 anos de prisão, bicho. Tudo isso para colocar umas penas altas para condenar o Bolsonaro por mais penas altas ainda. Absurdo essas coisas. Cara, as pessoas tinham que pagar, sim, tinham que pagar, porque foi quebra-quebra. Quebrou dando órgãos, coisas públicas, tem que pagar mesmo. Quando, cara, prenderam, que alguém condenou o MTST quando quebrou as coisas lá em 2017? 2017. Quebraram um monte de coisa lá em Brasília, lá. Lembra? Depredaram um monte de coisas. Não foi falado nada. Nada. Nenhuma notinha no Globo. Nenhuma notinha. Nada. Por que eu estou falando isso? Cara, porque assim, é revoltante o que a gente está vivendo. Essa canção do João Alexandre, ela retrata isso. Cara, corrupção no alto escalão do poder. O governo com o coração entrelaçado com o crime, o tráfico de drogas e que outras coisas que ainda não descobrimos. Você lembra que quando a Damaris Alves falou sobre aquele esquema que estava tendo lá acho que na ilha de Marajó, um monte de gente da Globo, Xuxa principalmente, se levantou contra, falou que era absurdo ela estar falando aquilo. A rainha dos baixinhos, meu irmão, que em vez de proteger os baixinhos, defenderam criminosos que usavam crianças. Foi o que a Damaris Alves denunciou lá. E aí depois de, acho que 1 ano, 2, foi comprovado que ela estava certa. Tanto que quando, acho que o Cabrinho foi fazer uma matéria lá na Ilha de Marajó, não deixaram ele entrar com as câmeras. Lembra? A polícia local lá não deixou entrar com as câmeras. Por quê? Porque o alto escalão do poder está envolvido com crime. E aí, eu volto à pergunta dessa música.
o que será do futuro deste país se não tivermos uma mudança? Cara, se o ano que vem, cara, o Lula for eleito, pô, caraca do céu, é sinal que a gente é muito burro, cara. Puta que a gente é muito burro, mano. Porque, cara, não é possível que a gente vai continuar vivendo essas coisas, cara. Não é possível que a gente vai viver essas coisas. Isso aqui é um vídeo só de alerta mesmo, sabe? Sobre é isso que nós queremos, né? É isso que nós vamos querer para o nosso país, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que o país viva sequestrado por uma associação política, que é o STF e o PT, né? Cara, nós precisamos de mudanças. E não tô aqui falando uma campanha pró Flávio Bolsonaro, mas, cara, é a única resposta que nós temos que é contra essas coisas, bicho. Ó, Bolsonaro foi condenado aí por crimes, agora não acharam nada. Porque lembra, procuraram corrupção lá no governo, não encontraram. Aí condenaram o cara por, joias sauditas, mas era do cara de verdade, era dele, ele podia fazer o que ele quiser. O Lula encheu, acho que 1 ou 2 containers lá, com coisas que ele levou da presidência da república e ninguém falou nada. Você não teve uma matériazinha no jornalismo tradicional, nada. A imprensa, cara, virou um folhetim do governo, cara. O UOL, Globo, o SBT, a Band, os caras, até o Edir Macedo, cara, esses caras estão defendendo esses caras aí, velho. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro, bicho. Mas esses castelos de cartas vão cair. Vão cair. Eu acredito nisso, cara. Eu sou positivista nesse. Eu não sou positivista no sentido socialista, né? Eu penso de forma positiva, né? Eu acredito que o país vai mudar, né? Mas é claro que toda mudança requer luta, que requer esforço, dor. Cara, toda mudança traz dor, cara. Infelizmente, toda mudança traz dor. E nós vamos passar a dor da mudança do modus operandi, né? Igual eu te falei, né? O mundo está apontando uma jornada para a direita, mas a esquerda, que ainda está no poder de vários países, estão lutando para se manter, cara. Estão fazendo coisas, assim, escabrosas, cara. Escabrosas. E é isso, né? Eu acredito na mudança, né? Eu comecei esse vídeo com essa música porque eu creio na mudança. Eu acredito que essa pergunta tem que ser feita, né? Qual será o futuro do nosso país, né? A pergunta surge no povo e não no governo, né? Cara, os governos, cara, estão lutando para sobreviver. Por quê? Porque o mundo está ficando mais economicamente, mais libertário, economicamente falando, né? Um pouco mais conservador em relação aos modos, os costumes, mas mais libertário em relação à economia, né? Mas o socialismo não quer isso, né? Não quer isso. Estão lutando com unhas e dentes, cara, para se manter, né? Olha o Putin lá, mano, o esforço que o cara tá fazendo, né? E é isso. Ó, a Venezuela, o que sofreu, o Gustavo Petro aqui na Colômbia, meu, os caras estão fazendo, cara, coisas absurdas para se manter no poder. E o Lula a mesma coisa. É que aqui o jornal não fala, cara. Aqui a gente não vai ouvir o jornalista. Houve uma época em que o jornalismo batia de frente com o governo, denunciava as bizarrices. Hoje é um folhetim do governo, né? A Globo é um folhetim do Lula. Cara, dia sim, dia também, os caras estão lá lustrando, mano, o saco do Lula, cara. Desculpa aqui usar esse exemplo esdrúxulo, mas eu não consigo achar um outro jeito de falar isso. Cara, a imprensa, cara, puxa saco total, cara. Total. E é isso. Então, fica aí a reflexão, né? Qual será o futuro do nosso país, cara?